Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de novo aqui ao canal, onde nós estudamos muito a palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Gostaria de entender melhor a fala de Jesus em Mateus 6:34, quando ele diz: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta ao dia o seu próprio mal." Que mal seria esse a que ele se refere? Seria coisas ruins ou a atuação do maligno nos nossos dias mais difíceis? Muito obrigado, querido irmão. Dúvida interessante. É um texto onde Jesus fala ali no capítulo 6 de coisas que todos nós precisamos, principalmente com relação à ansiedade, e a gente precisa entender qual é esse mal para a gente de fato encará-lo da forma correta. Vamos então à minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema e, claro, se você gostar, deixe seu like e acompanhe o nosso trabalho. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Mateus 6:34, versículo muito conhecido que diz o seguinte: "Pois o amanhã," o que acontece com o amanhã? "Ele trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal." Irmãos, cada palavra que Jesus usou em seus ensinos tem objetivos de estar ali no texto sagrado. Não tem nada ali dentro do texto sagrado que está por acaso ali. Então, cabe a cada um de nós, através do estudo, como estamos fazendo aqui, e juntamente com o estudo, a iluminação do Espírito, que é quando o Espírito Santo nos ajuda a compreender a palavra, então a gente vai trazer essas lições do Senhor Jesus para dentro do nosso coração. Dentro desse texto que nós lemos, observando o contexto, lembrando aos irmãos que o contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois de um texto, o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui a respeito das ansiedades diante das coisas que nós sabemos e Deus também sabe que são necessárias da nossa vida. Então ele fala ali do vestir, ele fala ali do comer, das necessidades básicas do ser humano. E ali ele mostra que os seus discípulos não deveriam perder tempo com essas ansiedades. O que é uma ansiedade? É quando você vive no presente alguma coisa que está lá no futuro e você fica então com um pensamento acelerado, contínuo a respeito dessa questão que te faz mal, que te faz perder a alegria de viver o presente e por aí vai. Então, quando Jesus está falando desse assunto, ele estava chamando a atenção dos discípulos para que eles crescem numa realidade. E eles tinham um Deus que cuidava de todas as suas necessidades, aquilo que eles precisavam. Assim, eles poderiam focar as suas energias com prioridade onde? No reino de Deus, ou seja, em fazer a vontade do Senhor, em buscar a presença de Deus, sem ficar paralisados pela ansiedade. O texto fala então para a gente a respeito de um tal de dia mau. Esse verso então que fala a respeito do dia mau, ele entra então como um tipo de finalização que nós precisamos compreender em detalhes e nós vamos fazer isso na sequência. Eu vou explicar o que é o dia mau nesse contexto e depois, no final do estudo, eu vou explicar o que não é o dia mau, as confusões que geralmente nós fazemos a respeito desse dia. Então, fique até o final e aprenda o texto assim de forma completa para o seu crescimento. Vamos começar então entendendo o dia mau na prática, o que ele é. Antes disso, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte aqui da comunidade. Vídeo novo no canal de segunda a sexta, 15 horas para o seu crescimento. E você que precisa de ajuda para entender a Bíblia, vagas abertas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa de Gênesis Apocalipse. Eu vou ser seu professor, aulas em vídeo, pode assistir qualquer hora, de madrugada, no começo da manhã, à tarde, de noite, qualquer horário fica aberto. Pode inclusive assistir aí do seu celular e até na sua TV, se você quiser, ok? Eu vou responder todas as dúvidas diretamente no Zap, que é respondido ali sempre, no máximo, em 24 horas. Quer saber mais detalhes? Embaixo desse vídeo, clique ali na área de comentários. Primeiro comentário fixado tem ali o link da nossa página com todos os detalhes. O verso de Mateus 6:34 é então uma finalização da argumentação do Senhor Jesus a respeito da ansiedade diante das necessidades
cotidianas, ou seja, ficar excessivamente pensando no futuro, tristemente pensando que vai dar tudo errado, aquele sentimento que muitas vezes nós temos que nos deixa inclusive ali com tremores, com o coração palpitando e aí vai piorando cada vez mais. Note que esse versículo 34, ele começa aqui com a palavrinha portanto. Isso significa que o Senhor Jesus está ali fechando o assunto através de uma conclusão. Ele dá uma explicação e agora ele conclui. E a primeira conclusão clara dentro do texto está aqui. Então observe aqui a palavrinha portanto que eu mencionei, onde ele vai então concluir o tema: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Inquietar traz a ideia de ansiedade. A pessoa que não para quieta, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter tranquilidade. Por quê? Por qual motivo? Por causa do dia de amanhã. Quando nós olhamos para o texto ali, para todo o contexto, quando o discípulo de Cristo é chamado a saber que Deus cuida, inclusive de uma erva do campo, como está no versículo 30, que Deus cuida e dá alimento para a ave do céu, versículo 26, tudo isso deve trazer ao coração do discípulo o entendimento de que o discípulo é muito importante para Deus, mais do que uma ave, mais do que uma planta, e de que o discípulo de Cristo é cuidado pelo Pai. O Senhor cuida de nós. Ou seja, Jesus chama todos nós para ter um ato prático de fé, de uma fé nos cuidados do Senhor, o que é uma realidade. O cuidado de Deus, ele não é uma especulação, um sonho que nós temos, ele é uma realidade. Deus cuida de nós e o Senhor Jesus então mostrou isso de forma prática. Em sua conclusão, Jesus então responde à pergunta central do seu ensino: por que vocês não devem se preocupar excessivamente no dia de hoje com o dia de amanhã? A resposta vem na conclusão. Observe que na sequência o texto diz: pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É aqui agora que a gente precisa avançar um pouquinho na compreensão, porque é uma conclusão extremamente importante. Primeiro vamos entender o uso da palavra mal que está ali naquele versículo. Ela é usada ali no sentido de dificuldades, problemas que podem surgir. Portanto, a gente não interpreta ali a palavra mal como sendo ali o diabo fazendo tentações. Apesar de o diabo ele se opor, ser um inimigo, de fato ali o Senhor está falando de dificuldades que nem sempre vão depender da ação do inimigo. São coisas que vão acontecer, problemas que podem surgir no dia de amanhã. Em outras palavras, Jesus está demonstrando que não faz bem usar o hoje para sofrer por questões que sequer sabemos se acontecerão no dia de amanhã. Então ele está falando, olha, espera chegar o amanhã, amanhã vai ter os seus problemas, suas dificuldades, vai ter tudo que um dia tem, só que espera chegar amanhã. Cada dia que nasce revelará os seus próprios problemas e dificuldades que nós iremos enfrentar quando? No dia de amanhã. Usando um provérbio popular dos nossos tempos, viva um dia de cada vez. Irmãos, é importante entender que essa construção que Jesus está fazendo é para que haja saúde, bênção, paz no nosso coração. Por isso, esse ensino ele é muito importante. Por quê? Pessoas que usam o hoje para pensar excessivamente no dia de amanhã ficam doentes. Dessa forma, elas ficam incapazes ou muito incapazes, ou uma parcela da sua força fica incapaz de viver o hoje plenamente na missão. Então, eu já conversei com pessoas, por exemplo, que não conseguem orar de tanta ansiedade, que não conseguem parar alguns minutos para ler a Bíblia, porque ela está totalmente presa no amanhã e ela não consegue viver o hoje. Não são poucas as pessoas que hoje em dia sofrem, por exemplo, de crises de ansiedade, de pânico, de estresse agudo por viverem agora, no presente, um excesso de futuro. Pensam demais no amanhã dentro da sua mente e acabam então por adoecer. Com essa atitude, além de estragarem o seu presente, acabam também por afetar a sua fé. É algo bastante triste. Por quê? Porque a desconfiança de que existe um Deus soberano e poderoso que no amanhã
estará também cuidando de mim e me capacitando para enfrentar a vida, é algo que traz muitos males. Essa desconfiança que nós nutrimos em Deus, ou seja, eu desconfio, a palavra fala que Deus cuida, mas eu acho que não cuida muito bem não. Pelo menos eu tenho dúvidas a respeito disso. Isso é ruim para a gente. E Jesus quer que seus discípulos sejam libertos desse tipo de atitude. Ok, presbítero, o que basta ao dia o seu próprio mal não é? Por exemplo, eu posso ter um fundo de reserva de finanças para se acontecer algum imprevisto? Eu posso ter uma agenda, planejar minhas coisas para o futuro? Isso seria nutrir a ansiedade no meu coração? Vamos entender um pouquinho a respeito disso? Quero lembrar os irmãos que nós temos agora a nossa área de membros aqui no canal. Embaixo desse vídeo você tem ali o botão Seja Membro. Participe com a gente, apoie o canal e tem ali alguns mimos exclusivos para você que faz parte da nossa comunidade. Nós temos de pensar que Jesus não está proibindo aqui que nós sejamos pessoas que planejam o amanhã. Isso não é pecado dentro da Bíblia Sagrada, desde que seja algo de fato controlado. Eu posso, por exemplo, ter minhas reservas financeiras para me ajudar a passar melhor pelo amanhã, pensar na aposentadoria. Eu posso ter uma agenda, uma organização de vida. Isso aqui não tem nenhum pecado. Nada dessas coisas vão me trazer pecado. Claro, eu estou falando aqui de um ambiente saudável, quando as coisas são feitas não da forma excessiva. Se eu ficar também fazendo planos e ficar lá no futuro, eu não volto aqui para o presente, minha mente está lá pensando em tudo que pode dar errado, aí eu vou entrar, evidentemente, ali no ensino de Cristo. O que Jesus está condenando é a ansiedade que nos leva à falta de fé em Deus e nos seus cuidados. O planejamento é algo de Deus. Você pode, por exemplo, lembrar comigo a história de José do Egito, onde o próprio Deus orientou ali o planejamento nos 7 anos de fartura para enfrentar os 7 anos de fome que viriam. A ansiedade que nos faz não viver o hoje de forma plena, o nosso presente, pois ficamos o tempo todo preocupados com o futuro, essa é aquela que o Senhor Jesus não quer. É diante de atitudes assim que Jesus nos chama então a lembrar que basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, relaxem e confiem no Deus de vocês. Amanhã vai ter desafio, mas o mesmo Deus que está aqui agora estará amanhã. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo e Ele está com cada um de vocês. Vivam o presente como sendo literalmente um presente para vocês, que o Pai deu para vocês desfrutarem e fazerem a missão. Desfrutem esse presente de todo o coração, com toda a fé e confiança, fazendo a vontade de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. É o que diz lá em Mateus 6,33. Se a preocupação com o amanhã aparecer, digam a vocês mesmos que vocês têm um Deus que cuida de todas as suas necessidades. Descanse o coração, ore, coloque na presença de Deus as suas dificuldades, suas petições, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 2,6. Coloque na mente coisas positivas, principalmente aquilo que está dentro da palavra do Senhor. Tudo isso, então, é lutar contra o dia mau. Link nos comentários do nosso curso. Agora, diante dessas questões psicológicas que a gente está falando, seria pecado um cristão ir a um psicólogo porque, por exemplo, ele está um pouco descontrolado nas emoções? Ou isso é falta de fé? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.